Oiê! Nosso Super Esporte ao vivo, sexta-feira, último dia do mês, 31 de julho de 2015. O programa de hoje vem com tudo sobre as partidas que vão dar continuidade à 16ª rodada desse Campeonato Brasileiro. Destaque para o Palmeiras, que vai enfrentar o Atlético Paranaense no Allianz Parque lotado, em ingressos todos esgotados. No Maracanã, a expectativa é também de casa cheia para o duelo entre Flamengo e Santos. A gente vai falar ainda do Corinthians e do São Paulo, dos Jogos Olímpicos de 2016 e da... Muito bem, nosso Super Esporte está de volta para falar da Olimpíada de 2016. Um estudo encomendado pela agência de notícias Associated Press revelou dados alarmantes sobre a qualidade da água em alguns locais da Baía da Guanabara que receberão provas dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Os testes encontraram níveis de vírus e bactérias prejudiciais à saúde 1,7 milhões de vezes mais altos do que os que seriam considerados perigosos em uma praia da Califórnia, por exemplo. Os níveis encontrados em algumas amostragens equivalem a esgoto puro, segundo a Associated Press. 4 rodadas de testes foram conduzidas, onde acontecerão as competições de vela, remo e a prova de natação do triatlo. O estudo aumenta a preocupação dos atletas de outros países que já reclamaram em outras oportunidades da qualidade da água. O governo do Rio de Janeiro já admitiu que não conseguirá atingir a meta de despoluição das águas estipulada na época da candidatura do Rio como cidade-sede. Bom dia, Fernando Gavini. Que sujeirada, né? E assim, eu tô rindo, mas o patético é, tudo bem, a gente está discutindo sobre uma questão olímpica, de uma competição, mas de toda forma não tinha que estar assim para a população do Rio mesmo. Tem surfistas que reclamam da qualidade da água lá em São Conrado, quando tem competição também. Então é um absurdo, independente de qualquer coisa. Fora isso, eles também botaram forças armadas, né? Vai ter uma super segurança, não sei o quê. Então, de repente, para a Olimpíada tem uma super segurança, tentam fazer uma despoluição, mas no dia a dia a cidade vai ficando... A Deus dará. Bom dia. Esse é o grande detalhe. Bom dia, Anitta. Bom dia a todos que acompanham o Super Esporte. Mais uma vez, perde-se a oportunidade de fazer algo positivo para o meio ambiente no Rio de Janeiro. Isso já aconteceu nos Jogos Pan-Americanos de 2007, né? Havia a promessa para aqueles jogos que haveria despoluição da Baía de Guanabara. Não aconteceu, ficou só na promessa. As competições de atismo aconteceram na Bahia do mesmo jeito, desse mesmo jeitinho aí, com tudo poluído. Outras competições também aconteceram lá. E agora, a Olimpíada, existia a esperança, a expectativa de que fosse aproveitada essa oportunidade. É óbvio, você está mais do que certa que isso não deveria estar dessa maneira, que não precisa construir aeroporto porque vai ter Olimpíada, porque é Copa do Mundo, não precisa dar infraestrutura porque vai ter Olimpíada, Copa do Mundo. É preciso dar infraestrutura para o dia a dia das pessoas. Mas já que havia essa oportunidade, já que havia a possibilidade de investimento, por que não fazer? Mais uma vez, as coisas sendo empurradas com a barriga. Não vai acontecer. Obviamente, pode até melhorar um pouquinho, mas bom, não vai ficar. Absurdo. Gente, vamos de Campeonato Brasileiro aqui no Super Esporte. Ingressos esgotados para o duelo entre Palmeiras e Atlético Paranaense, domingo, 11 horas da manhã, no Allianz Parque. Por isso, eu vou conversar agora ao vivo com o Adriano Dolfi, que está na Academia de Futebol, e conta pra gente como estão os preparativos do Verdão para esse jogo. Bom dia, Adriano. Bom dia para você, Anitta, ao Gavini, a todos que acompanham mais uma edição do Super Esporte. Como você disse, ingressos esgotados, todos vendidos pela internet para esse jogo do Palmeiras, domingo 11 da manhã, contra o Atlético Paranaense. O técnico Marcelo Oliveira comemora a semana cheia para treinamentos. Ontem, inclusive, pôde realizar um treinamento coletivo, bem verdade, vencido pelo time reserva com um golaço do Kelvin. Hoje pôde realizar também um trabalho específico com os zagueiros, os volantes e também os laterais, treinando cruzamentos e os atacantes a finalização. Por falar em dupla de volantes, Arouca e Gabriel comemoram e muito o entrosamento dentro e fora do campo. O volante ex-santista falou à imprensa sobre esse novo companheiro aqui no Palmeiras. Vamos acompanhar o que disse Arouca. É importante que então, pouco tempo, né, junto com o Gabriel, a gente jogava mais contra, né, não conhecia pessoalmente, um garoto especial, que tem um potencial enorme, tem demonstrado isso, um futuro enorme.
E a gente acabou se entrosando muito rápido, né? Não só dentro de campo, como fora de campo também. A gente procura estar junto, conversando, tanto que a esposa dele se dá bem com a minha esposa também. A gente, de vez em quando a gente marca alguma coisa para estar jantando, alguma coisa assim. Então isso tem nos ajudado bastante dentro de campo. E a gente espera estar sempre evoluindo. Como você falou, você acha que não tem muita disputa, mas tem sim, tem jogadores de muita qualidade ali no banco. Então, tanto eu quanto ele, a gente não quer dar brecha, a gente não quer perder essa posição. Então, por isso que a gente procura estar sempre evoluindo. Tá aí o Arouca comemorando a posição de titular, o bom entrosamento também com o Gabriel. Nesse momento, Anitta, está ocorrendo um treinamento tático aqui no campo número 1 da Academia de Futebol. Na primeira parte da atividade, o Rafael Marques foi poupado por causa de uma forte sinusite. Nesse momento, a gente pode perceber que ele está participando dessa atividade específica que não é permitida a gravação de imagens por parte da imprensa. No restante, o técnico Marcelo Oliveira deve contar com todos os jogadores para o duelo contra o Atlético Paranaense. Fernando Praz no gol, Lucas, Vitor Ramos, Leandro Almeida e Egídio, Arouca, Gabriel, Robinho, Dudu e Rafael Marques, e no ataque o Leandro Pereira. Daqui a pouquinho o Marcelo Oliveira, inclusive, aparece na sala de coletivas para a entrevista e todos os detalhes, 6 da tarde, no Gazeta Esportiva. Tá certo, Anitta? Tá mais que certo. Obrigada, Adriano. Valeu. E legal o que ele falou. Foi a primeira vez que o Palmeiras conseguiu fazer essa venda de 39 mil ingressos só pela internet. E agora, se sobrar algum ingresso, vai ser assim, promocional, sabe? Aí eles vão colocar a venda na internet também. Cada vez mais difícil para o torcedor comum, né, que não é sócio torcedor, de comprar ingresso. É uma política que tem dado certo. O Palmeiras tem a maior média de público e de renda do Campeonato Brasileiro, coisa que não acontecia, nem me lembro de ter acontecido alguma vez o Palmeiras liderar dessa maneira. E o Palmeiras mostrando uma consistência desde o momento em que o Marcelo Oliveira assumiu o time, que me parece o Palmeiras ser o único time capaz de acompanhar Corinthians e Atlético na disputa pelo título. Dos outros todos, acho que vão ficar pelo caminho, o Fluminense, o Grêmio, o São Paulo, muitos altos e baixos, que o Palmeiras, do jeito que está, evoluindo da maneira que está acontecendo desde que o Marcelo Oliveira assumiu o time, tem muita chance de brigar por esse título de campeão brasileiro. Bacana. Vamos falar do Santos. O Santos está na contramão. O Santos busca se distanciar ainda mais da zona do rebaixamento. Também volta a campo no domingo contra o Flamengo no Maracanã. Ontem, o escolhido para conceder entrevista foi o badalado, cobiçado Lucas Lima. Veja aí a reportagem do Alexandre Silvestre. Coletiva com Lucas Lima. Primeira pergunta. Com licença. Pela enésima vez, cara, o torcedor pode acreditar que você vai jogar pelo menos o Campeonato Brasileiro até a última rodada aqui pelo Santos? Espero jogar. Claro que tem, acho que praticamente um mês, né, para a janela se fechar, mas o meu foco é dar continuidade no meu trabalho aqui no Santos. Mas é claro que no futebol tudo pode acontecer, mas a minha cabeça hoje é no Santos. 15 perguntinhas, 8 mais da metade sobre uma possível saída do camisa 10. Tudo na sequência. Oferecer alguma outra proposta? Às vezes a tua vontade pode ir além do dinheiro, é isso. Circuito de especulações. E praticamente todos da diretoria davam como certa a tua ida. Jogar num bom clube na Europa. Sondagens, algumas. Proposta, uma. Tenho muita vontade de jogar no Porto também, lá fora. Mas não era o momento, aceitei com a minha família, eu acho que eles entenderam. Especulações que mexem com a cabeça de qualquer jovem. E o Lucas Lima perdeu um pouquinho da concentração. Acho que no começo, quando estava muito próximo de eu sair, às vezes é difícil você manter o foco só nos jogos. A chance de transferência, em tese, aumentou. Há dias, o Lucas Lima trocou de empresário. E Wagner Ribeiro não brinca em serviço. Vende mesmo. Sabemos da qualidade dele como agente. É uma excelente pessoa também. Outros assuntos movimentam o Santos. A vitória sobre o Joinville tirou o peixe da zona do rebaixamento. O Z4 está 3 pontos abaixo. E o próximo adversário, 3 acima, é o Flamengo, domingo no Maracanã lotado.
Eu ainda não joguei lá, né, contra o Flamengo no Maracanã. Ano passado eu estava suspenso, então vai ser uma experiência única. Mengão de Guerreiro, em grande fase. É um excelente jogador, tem faro de gol, muito difícil de marcar. Mas tenho certeza que nossos zagueiros vão neutralizar eles. David Braz não terá o prazer de tentar barrar o peruano. O Beck santista está suspenso, mas Lucas Lima, ausente dos 2 últimos jogos, volta. Sou um jogador dinâmico, procuro estar trabalhando isso dentro de campo, articular as jogadas para os atacantes. Que seja assim, né, Lucas Lima? A serviço do Santos, até quando durar. Muito bem, enquanto isso na Gávea, o atacante Emerson Sheik falou do jogo e da responsabilidade de atuar em um Maracanã que promete ter casa cheia no domingo. Confira. Não confira, confira daqui a pouco. Filas e filas para comprar ingresso no Maracanã há 2 dias já. O Maracanã, certeza que vai estar lotado. Acho que esse é um ponto positivo. Vamos chamar de novo aí? Vamos chamar, vamos lá. Eu comento. Casa cheia, Flamengo. Jogando em casa, diante da nossa torcida que vem fazendo brilhantemente a parte dela, de comparecer, de incentivar. Então, essa responsabilidade acho que aumenta sim para vencer a partida e continuar nessa sequência boa. Falando do Santos, vale lembrar que é uma equipe veloz e competitiva também, que também está buscando se firmar dentro da competição. Então, vai ser mais um jogo difícil, a cara do Campeonato Brasileiro, uma competição competitiva. Competição competitiva, eu também acho. Bacana. Não é? Agora, o que eu estava dizendo antes de entrar o VT é que vários clubes estão com uma média de público muito boa. O Flamengo, o Corinthians, o Palmeiras, o Atlético, o São Paulo de vez em quando consegue levar um grande público para o Morumbi. Isso está sendo muito legal nesse campeonato brasileiro. Quando joga a bola legal, o público quer ver, né, Gavini? Mas o São Paulo cobra baratinho o ingresso, né? Os outros cobram caro. O São Paulo enche o estádio, mas não ganha dinheiro. Mas, enfim, faz parte. Agora, o Lucas Lima, que a gente está vendo no vídeo ali, é um jogador fundamental para o Santos. O Santos que reage, começa a jogar bem com o Dorival Júnior, evoluindo bastante. É um jogo importante, porque o Flamengo também briga lá embaixo. Agora vai ser um jogo duríssimo, porque o Flamengo cresceu de produção, vem de 2 vitórias seguidas, pode pela primeira vez no ano, no Campeonato Brasileiro, conseguir a 3ª vitória consecutiva, e com Guerreiro e Emerson o time melhorou demais. Maracanã lotado, jogo duríssimo pro Peixe. Eles não perderam ainda, né? Desde que o Guerreiro chegou, acho que só perdeu com o Corinthians porque eles não jogaram. Ah, é verdade. Estavam na Copa América? O Guerreiro estava na Copa América? O contrato impedia que o Guerreiro jogasse. É verdade, não pode, é lógico, é um combinado dos dois, é verdade. A gente até falou aqui. Vamos ver os outros 8 jogos que vão completar essa rodada, o que a gente tem aí para o fim de semana? Vamos juntos lá. 16ª rodada, Fluminense contra o Grêmio, amanhã, 6h30 da tarde, a gente vai falar do Ronaldinho Gaúcho daqui a pouquinho, que vai estar em campo. Também, bom jogo. Sim, senhor. Palmeiras e Atlético Paranaense, domingo, 11 horas da manhã, no Allianz Parque. Coritiba e Goiás, no Couto Pereira, domingo, 11 horas da manhã. Flamengo e Santos, 4 horas da tarde, Maracanã, domingo. Inter e Chapecoense, domingo, 4 horas da tarde, Beira-Rio. Sobre o Inter, é importante dizer que o Neymar foi embora, hein? Foi para o Al-Nassr, lá dos Emirados Árabes. O time recebeu 10,9 milhões de reais pelo atacante, então não tem mais o Neymar. Figueirense e Ponte Preta, no Orlando Scarpelli, domingo, 4 horas da tarde. Joinville e Avaí, domingo, 4 da tarde, na Arena do Joinville. Sport e Cruzeiro, domingo, 6h30 da tarde, Arena Pernambuco. Vamos falar de Ronaldinho Gaúcho. Ele é gaúcho, como o próprio nome já diz, não é? Começou sua carreira no Grêmio, né? E ele amanhã vai estar em campo, então, no Fluminense contra o Grêmio, né? E nas ocasiões em que ele enfrentou o time que o revelou, na ocasião no Flamengo e também no Atlético Mineiro, ele encontrou o Grêmio
em 7 oportunidades. Dessas 7 vezes aí, ele venceu 4 jogos, empatou 1 e perdeu 2 vezes. Vamos ver o que vai acontecer amanhã, né, Gavini? Tem expectativa vantagem sobre o Grêmio que queria ter trazido ele, lembra aquela confusão quando ele foi pro Flamengo? Agora, o Ronaldinho é sempre uma atração, né? Por mais que esteja velho, é um cara que joga muita bola. Tem que ver o que ele quer, né? Se ele está mesmo a fim de jogar, o Fluminense é uma aposta muito mais de marketing, né? De marketing é uma aposta certa. Agora tem que ver se dentro de campo ele vai dar esse retorno que a torcida do Fluminense espera. Vamos lá. Acho que vai. Já tá dando, né? Eu vi uma matéria em que as camisas todas estão vendidas lá. De marketing, eu quero dentro de campo. Vamos ver se vai jogar, vai meter bola pro teu Fred fazer gol. Não. Eu não posso mais falar sobre nenhum tipo de jogador de maneira pejorativa aqui no programa. O São Paulo, que na última quarta-feira perdeu para o líder Atlético Mineiro, retornou à capital paulista ontem no desembarque. Alexandre Pato e Rogério Ceni falaram sobre a derrota no Mineirão. Acho que a partida foi bem mais equilibrada do que o resultado. Eu acho que pelo resultado do jogo, eles acertaram e a gente não conseguiu fazer os gols e infelizmente a gente saiu com um resultado negativo. Agora preocupa, né? Esse resultado pode atrapalhar na sequência? Cara, é muito ruim perder, ainda mais sabendo que nós temos que lutar pelo título, mas tem mais jogos pela frente, nós temos que mudar os resultados em casa, fora de casa, mas não tem nada decidido ainda. Eles sim estão com uma distância, mas nós temos muitos jogos ainda. Sim, e vovozinha, é importante dizer, Gavini, que Luiz Fabiano, Ganso e Osório podem ficar de fora do clássico contra o Corinthians, que a gente vai falar daqui a pouco, que você teve ontem no Corinthians, por conta das expulsões no jogo contra o Sport, né? Vai ser julgado hoje, né? Se eu não me engano, eles vão ser julgados, podem ficar de fora. Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Desfalques importantíssimos, né, para o clássico contra o Corinthians. O São Paulo que, a hora que você imagina que vai, acaba não indo. Mas isso aí tá meio montado ou não, hein? Mas o que você fala? Por que tem que julgar justo agora nesse momento? O Pato e o Thiago Mendes já estão fora. Mas eu não acho que vai haver uma punição muito grande, não. O Pato nem pode jogar, né? Por causa do contrato com o Corinthians, ele não pode enfrentar o Corinthians. E o Luiz Fabiano seria o substituto. Se for suspenso, o São Paulo fica sem um centroavante, o Osório vai ter que quebrar a cabeça para montar o time do São Paulo para esse jogo. Agora, perdeu do Atlético, um jogo que o São Paulo nem estava jogando mal, estava jogando bem o São Paulo. Muito. E acabou, o Atlético, o São Paulo tinha mais chances que o Atlético, só que o Atlético foi cirúrgico, marcou os gols Lucas e aí Prato. jogou demais. E o São Paulo ficou numa situação delicada, um pouco distante do Atlético Mineiro, mas delicada assim, não é uma derrota anormal, perder para o Atlético em Minas Gerais, não é anormal. O problema é que daqui a 10 dias, domingo que vem, sem ser o domingo, o próximo é clássico contra o Corinthians, e aí se perde para o Corinthians, a coisa vai ficar complicada. O julgamento é hoje mesmo, às 1h30 da tarde, tá? Rapidinho, se der tempo, se não der, o Rodolfo pode gritar no meu ouvido. O Lucas Prato, que a gente falou que marcou esses 3 gols aí contra o São Paulo, ele fez 3 feitos. Primeiro, ninguém ainda marcou 3 gols em uma mesma partida no Campeonato Brasileiro. Além disso, ele a última vez que um argentino, um gringo, né, no caso, marcou 3 gols na mesma partida de Campeonato Brasileiro, tinha sido em 2012, também contra o Rogério Ceni, tá? Foi no jogo Botafogo e São Paulo, 4-2 para o Botafogo. Foi o Herrera, também argentino, que hoje está no Vasco e que não está acertando muito o pé, não, diga-se de passagem. E ainda 3 gols no primeiro tempo. A última vez que alguém fez isso foi o Gilberto, que estava agora no Vasco e foi embora, mas na época ele estava na Lusa, 4-0 português em cima do Corinthians, 29 de setembro de 2013. Quantos feitos, hein, do Lucas Prato? Bom, ontem você teve no Corinthians, vamos ver o que você acompanhou por lá? O Corinthians se reapresentou depois de vencer por 3-0 o Vasco. Só os reservas treinaram um jogo treino contra o Red Bull. Os titulares ficaram ali só fazendo aquele enganinha que a gente fala, né? Aquele treino de regenerativo, de recuperação. E o assunto, claro, foi o clássico contra o São Paulo. E o Elias deu a opinião dele como torcedor e como jogador. Vamos ouvir. Acho que o lado do torcedor acho que é o maior clássico hoje aqui, por se tratar de ódio mesmo, né? As torcidas não se odeiam, não se suportam. Então, o torcedor corintiano quer vencer o São Paulo a qualquer custo, não importa como, mas tem que vencer o São Paulo. E é muito importante
os jogadores entender que é um clássico, um dos mais tradicionais do país, e pelos últimos anos se acirrou mais essa rivalidade. Ódio é uma palavra muito forte, mas a gente entendeu, existe uma rixa, uma né? rivalidade, mas ódio ficou demais. Ficou bem over. Gente, é só em campo, entendeu? Fora de campo não tem que ter treta, não pode brigar. É adversário, né? Não é inimigo, é isso. Saudável, né? Bom, a gente termina o programa de hoje por aqui. Você vai para algum outro lugar hoje ainda? Pro Corinthians. Vai pro Corinthians. Tite, depois a sexta-feira do Corinthians, que final de semana tá de folga. Muito bom. Bom, domingo tô no Mesa Redonda, a gente volta a se encontrar. Que música é essa, Galdino? Quero ver dançar agora, hein? Quero ver dançar. Cadê a vassoura? A ginasta Daiane dos Santos revela quais são os seus discos favoritos no Ouça, hoje, 11h30 da noite. Assista agora a Revista da Cidade e logo após, Você Bonita. A menininha, eu sou seu fã. A menininha, eu sou seu fã. Danço contigo até